que nós iríamos estudar, né? Então, hoje, na doutrina dos anjos, nós vamos, eu vou aqui fazer uma leitura de introdutória, por exemplo, sobre a questão dos anjos, né? Então, aproveitando aqui, então deixa eu fazer rápido com vocês aqui no índice de vocês, só para me apresentar rápido novamente. Por exemplo, nós vamos estudar aqui a natureza espiritual dos anjos, a teoria sobre a procriação dos anjos, vamos estudar sobre a moral dos anjos, sobre os anjos bons, sobre o propósito da sua origem, da origem dos anjos, da capacidade dos anjos, que eles são dotados de poder sobre-humano, dotados de poder delegado, seres gloriosos. Na angelologia, são seres de várias patentes e ordens, né? Ocupam diferentes posições. Vamos falar um pouquinho sobre essa diferença entre arcanjos, serafins, querubins, anjo Gabriel, anjo do Senhor, a existência de Satanás, o fato da sua queda, a causa da sua queda e também os passos que levaram à queda, resultado da sua queda, a existência de demônios e os anjos caídos, tá? Então, esses são os assuntos que nós iremos tratar nessa disciplina. Na parte de anjos é maravilhoso falar. Quando nós fomos tratar nos demônios, eu falei na introdução aqui da minha aula na segunda-feira passada, até falando com vocês, até recomendei um livro para vocês sobre a arte da guerra, porque a maior estratégia para vencer o inimigo é conhecer o inimigo, entendeu? Conhecer o inimigo para saber como é que ele usa, quais as estratégias que ele usa para você poder ficar preparado, porque ele muda conforme o tempo e as gerações. Cada época é uma época. Agora, na angelologia, aqui na nossa introdução, não tem aqui, vou só fazer a leitura do que está aqui. Os anjos são seres espirituais, criados para ministrarem a Deus, seja adoração, seja serviço de Deus, em favor dos que hão de herdar a eterna salvação, ou até mesmo para anunciar e executar o juízo de Deus. Os anjos foram criados, por Deus, em santidade. Os anjos bons foram confirmados, os anjos bons foram confirmados em santidade, os anjos maus foram confirmados em iniquidade, os chamados anjos rebeldes, né? Então, a doutrina que estuda os anjos, ela é chamada de angelologia. Como toda disciplina nós estudamos esse assunto, então o assunto dessa disciplina especial, o fundamento dessa doutrina, nós iremos tratar sobre a angelologia, que é a doutrina que estuda os anjos. Nessa doutrina, como iremos tratar de anjo, existe muita especulação, existe muito misticismo, principalmente nós, na área cristã e a área pentecostal, tem muito misticismo nessa questão dos anjos. Então, nós iremos, dentro da doutrina dos anjos, vamos fazer um alinhamento. E o que seria esse alinhamento? Baseado no que você já tem como conhecimento, baseado naquilo que você tem como estrutura de fé que acredita, nós iremos fazer um alinhamento. O que tiver errado, nós vamos trazer para a linha. O que tiver errado, vamos trazer para a linha. O que não tiver fora das escrituras, vamos trazer para a linha. Na grande maioria das vezes, quando estamos falando sobre essa doutrina dos anjos, sobre angelologia, o alinhamento ele é muito grande, porque nós carregamos a doutrina, a angelologia, a angiolatria, o misticismo, carregamos muito misticismo nos anjos. Então, eu quero poder, de uma forma, sempre como eu digo para vocês, educada, poder desconfigurar, até mesmo, não desconfigurar, mas de uma forma mais tranquila, poder com vocês tratar esses assuntos, tirando todo o misticismo. E talvez fazendo algumas pessoas dizer assim, mas como é que eu passei a vida inteira e não tinha noção que anjos seria exatamente assim que tem que ser. Como que foi apresentado e como que eu acredito. E como que eu acreditava. Como nós não desfrutamos daquilo que está nas Escrituras. Como aqui é um rio e como às vezes bebemos tão pouco, sabemos tão pouco sobre doutrinas tão especiais e tão fundamentais das Escrituras. Como uma delas
é a questão das asas dos anjos e tantas outras coisas. É a mitologia dos anjos infantis, é a mitologia dos anjos assexuados. Então, vamos poder tratar da melhor forma possível. Então, você com a sua Bíblia na mão, com a sua apostila, vamos poder tratar agora, já começar nesse primeiro assunto aqui, vamos tratar sobre a natureza espiritual dos anjos. Então, o primeiro assunto que eu coloquei, já para refutarmos essa questão da natureza dos anjos, eu quero ser bem enfático com as doutrinas sobre anjos, tá bom? Então, vai ter momentos que eu vou ter que tirar, desclassificar muita meninice que foi ensinada ao longo dos séculos sobre esse assunto. Bom, quando se trata em natureza espiritual dos anjos, primeiro, deixa eu estar balançando isso aqui. Primeiro, letra A. Deixa eu ver se agora eu vou falar uma coisa para a senhora, Eunice. Olha, agora eu aprendi. Aqui, agora estou falando para você. Não é nada, né? Natureza espiritual dos anjos. Então, da mesma forma, são seres criados, ponto. 2 pontos. São seres criados. Então, marque isso aí, que é muito importante. Quando aí você pode dizer, mas por quê, pastor? Aqui nós já vamos desclassificar alguns pontos em relação a algumas heresias que se ensina ainda hoje, tá bom? São seres criados. São seres criados, eles não são seres eternos. Isso significa que não são seres eternos ou autossuficientes. Não são autossuficientes, mas são seres limitados a serviço de Deus, sendo, porém, imortais. Então, os anjos, a mesma quantidade que foram criados no princípio, é a mesma quantidade que existe até hoje. Então, por eles terem tido um princípio, eles não vão ter fim. Então, eles não morrem, são imortais. Anjo não morre. Então, são seres espirituais e por isso temos que tomar muito cuidado. Então, esse conceito aqui, então nós temos textos aqui para ler. Já para começar, falando sobre o que são seres eternos, são autossuficientes, mas mesmo assim são limitados. Só que um dos pontos mais importantes aqui desse significado aqui é a questão que os anjos eles estão a serviço de Deus. Então, os anjos são seres espirituais que estão a serviço de Deus. Então, eles hoje obedecem ordens diretamente do Criador. E quem criou os anjos foi o nosso grande e eterno Deus. Então, isso nós encontramos em Salmo 148, em Lucas 20, 34, 36 e Colossenses 1 e 16. Vamos ler o Salmo, por gentileza, o Salmo 148. Vamos manejar essa palavra tão especial. Salmos 148, 2 e 5. 148. 148. Opa, espera ainda, viu? Realmente, Salmo 148. O 2 diz assim: Louvai-o, todos os seus anjos. Louvai-o, todos os seus anjos. Louvai-o, todos os seus exércitos. Então, uma coisa importante aqui, até para falar, que os anjos fazem parte da classe dos exércitos de Deus. Então, por isso que ele é chamado de Senhor dos exércitos. Então, o Senhor é o Senhor dos exércitos. E os anjos fazem parte dos exércitos de Deus. Então, próximo assunto, a próxima parte do texto. Louvai todos os seus exércitos. Louvai o sol e lua. Louvai-o, todas as estrelas luzentes. Louvai o céu dos céus e as águas que estão sobre os céus. Louvem o nome do Senhor, pois mandou e logo foram criados. Deixa eu só tratar aqui 2 coisas importantes. Sobre os exércitos de Deus, os anjos faz parte dos exércitos, as estrelas fazem parte dos exércitos, Sol, Lua, fazem parte dos exércitos de Deus. Outro exército de Deus é Israel, e outro exército de Deus é a igreja, somos nós, no Novo Testamento. Então, por isso que é chamado o Senhor dos Exércitos. Agora, vamos dando continuidade aqui do assunto.
Nós falamos sobre a sua natureza, né? Sobre seres espirituais. Então, eles são espirituais. Hebreus 1:11, o que isso significa? São seres incorpóreos, mas isto não nega a possibilidade de materialização, ou de se materializar. Mas isso não significa também que os anjos, eu não sei se eu falei aqui na aula passada, anjo não entra em ninguém, no corpo de ninguém, por mais que eles são espírito, eles não entram no corpo da pessoa e a pessoa incorpora assim, eu sou um anjo e tal, e tal, e tal, e tal. Temos que tomar muito cuidado, porque nós vamos tratar essa questão, eu quero dar ênfase em alguns pontos, para mostrar a diferença dos anjos bons e dos anjos maus que imitam os bons para enganar os que estão desapercebidos da fé. Então, os anjos maus, os demônios, etc. Pode falar. Então, por que eles não são eternos? Porque houve um princípio de criação. Então só por eles ter início de criação, aí não, eles não são atemporal. Então, eles teve um início, entendeu? Entendeu? Então, agora a eternidade deles é igual a nossa, por exemplo, eles não têm, o nosso espírito é eterno, o nosso corpo não. Tem um período nessa tricotomia entre espírito, alma e corpo. A alma e o espírito são eternos, é o homem interior. Então, quando nós morremos, segue-se o juízo, entendeu? Por isso que o valor, por isso que às vezes nós somos no mundo espiritual. A nossa vida ela rege também pela vida espiritual e às vezes conhecemos pouco da parte espiritual, sendo que os anjos são espírito, como Deus também é espírito. Então nós vamos tratar esse aspecto. Só por eles são limitados por ter sido criado. E graças a Deus, isso ainda está na Bíblia. Senão, hoje já é essa bagunça que é, minha amiga. A questão de anjos. Nós, por não termos assim uma clareza maior, então alguns até acham que os anjos são semelhantes a Deus, como Deus, por falta de conhecimento, pelas ações deles, né? Por falta de estudar esse assunto tão importante, que eles foram criados exatamente pelo Eterno. Agora nós vamos estudar mais um pouquinho à frente que isso não, nós não temos assim não existe uma data certa quando foi que os anjos foram criados, mas são limitados, tá bom? O limite deles está naquilo, ou seja, se Deus der o poder, pode destruir o mundo. É uma delegação, eles são uma delegação. Ou seja, se Deus delegar, imagina, por exemplo, se Deus tivesse delegado eles para pregar o evangelho, eles não teriam, eles fariam justiça. Se não aceitar, eles matariam. Isso, exatamente. Não tem, anjo não, exatamente. Então eles iam praticar exatamente a justiça. Fez errado, não fez, então mataria. Então imagina como seria esse mundo, né? Então, um exemplo, se os anjos recebessem a missão da pregação do evangelho, isso foi dada a nós, seres humanos. Olha a responsabilidade que nós temos, porque Deus poderia, são mensageiros, inclusive nós vamos tratar isso aqui. É porque a Bíblia é como se a Bíblia não tivesse se preocupado tanto para demonstrar detalhes de seres tão importantes na atuação do Antigo e do Novo Testamento. Não existe detalhes, por exemplo, como na criação do homem, sabe? Não deu tanta importância. Quem dá importância somos nós hoje, sabe? Mas nós damos a importância que não é para ser dada. Nós damos, às vezes, a honra para o anjo que não é para ser dada. Damos a honra que não é cabível. Às vezes, eu já vi em lugares aqui que o pessoal, tanto aqui no Brasil como nos Estados Unidos, que eles dão lugares. Aqui é do anjo Gabriel, aqui é do Miguel, e aí as pessoas é como se a presença dos anjos fosse maior do que a de Jesus, do Espírito Santo, essa supervalorização do anjo na igreja moderna, sendo que e aí entra a angiolatria, que é uma doutrina errada e nós temos que combatê-la, né? Então, existe uma data, um período, eu vou mostrar aqui, provavelmente mostrando à luz do livro de Gênesis, qual foi a primeira vez que um anjo se manifestou. Então, aí dentro desse período, entre a criação dos céus e da terra, é aonde que ele caiu, tá bom? Mas nós vamos
tratar disso, inclusive vai ter quando estiver só falando sobre a queda, vai ter um assunto exclusivo só sobre isso, que é mais só sobre demônios, né? Mas vamos tratar, eu quero reforçar primeiro essa questão espiritual, para ficar focado a espiritualidade dos anjos, e por que que esses seres espirituais existem momentos de materialização, podendo eles se materializar de forma teofânica em alguns momentos. Tá? Então, são seres espirituais incorpóreos, mas não nega a possibilidade de materialização. E a prova é Gênesis capítulo 18, quando os anjos se materializam e vão falar com Ló e com Abraão. Ali como é que pode? Ele não identificou, era uma pessoa normal. Eu até quero ler, porque tem que ficar frisado. Por exemplo, aqui é uma materialização. Nós já estudamos isso em teologia, que isso é uma forma, lembra da expressão? É uma teofania angelical. Exatamente. Gênesis 18, 1, por exemplo. Aí depois de que eu li esses dois textos, eu vou fazer uma pergunta aqui para vocês. 18, diz-nos assim a palavra. A epígrafe diz assim: aparecem 3 anjos, 3 homens a Abraão. 18 diz assim: depois apareceu-lhe o Senhor nos carvalhais de Mare, estando ele assentado à porta da tenda, no calor do dia. Às vezes um dia eu li esse texto no Ceará, rapaz, eu falei, meu Deus do céu, será ser mais quente? No calor do dia. E levantou os seus olhos e olhou, eis que 3 homens de pé junto a ele. Vendo-os, correu à porta da tenda e encontrou, inclinou-se à terra e disse: meu senhor, se agora tenho achado graça aos teus olhos, rogo-te que não passes do teu servo. Olha, e que se traga já um pouco de água, lave os vossos pés, que era a cultura, né, do visitante, e recostai-vos debaixo desta árvore. Aí tem o versículo 5 que diz ainda, é impressão minha ou isso está escrito mesmo, gente? Leia aí. Versículo 5, o que está escrito? Isso é impressão minha ou está escrito isso aí mesmo? Trarei um bocado para depois, então, esses anjos aqui, eles comeram, beberam, tiveram a materialização de homens normais e que a Bíblia nos deixa já assim. Por isso que é importante estudar, porque ela já nos deixa, eu já fico assim, como é que pode? Um ser espiritual que não tem corpo, mas ao mesmo tempo tem essa possibilidade de materialização, com uma missão dada por Deus. Então, pode-se sim, porque Deus é que pode, porque Deus é que criou. Então nós não estamos aqui falando de qualquer um, nós estamos falando de um Deus que criou os anjos, e ele dá a autorização de poder para ação para esses tais. E nesse caso de Gênesis 18, eu fico maravilhado porque Deus materializa e os anjos comem, ficam saciados e saem. Sabe, essa possibilidade de materialização. São espirituais, mas com essa possibilidade de materialização. Então, só lembrando aqui, são espirituais, certo, irmãos? Mas são espirituais, mas é isso. Antes de ler o próximo texto de Atos 1, eu vou perguntar assim, no século que nós estamos vivendo hoje, por exemplo, Atos 1:10, tá? No século que nós estamos vivendo hoje, diminuiu as aparições? Por que algumas não se aparece tanto anjo como se aparecia para Israel, para os apóstolos, e hoje parece que essa materialização deixou de existir? Como que nós poderíamos, aqui já na minha introdução, entender isso? Será se os anjos pararam de atuar? Estou falando de materialização. Materialização. Aqui ele apareceu, materializou-se. Esse outro texto de Atos 1:1, você vai ver materialização, o anjo aparecendo e age. Vamos ver aqui. Vamos ver Atos 1. Atos dos Apóstolos. Atos 1:10. E estando, por isso que eu vou reforçar. E estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto deles se puseram 2 homens. Essa minha tradução está homens, ela é melhor do que varões. Isso. Vestidos de branco. E lhe disseram: homens galileus,
Por que estáis olhando para o céu? Este Jesus, que dentre vós foi recebido em cima do céu, há de vinda como para o céu o viste ir. Aqui eles viram os anjos apareceram. E eles viram no campo de visão. E outras passagens que eu vou apresentar aqui e mostrar para vocês. Agora, dentro desse campo do que eu estou dizendo para vocês, os anjos são espirituais, mas ao mesmo tempo há essa possibilidade de se materializar, ao mesmo tempo que eles, por serem espirituais, podem não aparecer, certo? E você não está vendo e eles estão, e podem se materializar, e você poder ver. Agora, a minha pergunta é, eu tenho certeza, pastor, que os anjos, a manifestação dos anjos espirituais existem e estão, mas eu, após o apostolado, eu tenho minhas dúvidas. Sim, das pessoas que viram pós o apostolado. Não tenho, eu não estou dizendo que a pessoa não vê, que é impossível, mas é um pouco complicado alguns anjos que aparecem para algumas pessoas. Materialização, é no momento atual, momento atual. Aí desce o anjo assim, e fala assim, você tem que fazer isso. Como, por exemplo, o anjo que apareceu para Joseph Smith, ele fundou a Igreja dos Mormons. Foi um anjo que apareceu para ele, isso aqui. Esse é um novo evangelho de Jesus Cristo. Porque esse que está aqui, esses evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, já está atrasado. Então, um anjo. Que anjo que é esse? De um outro Deus? A maioria das pessoas diziam que recebiam, como Ellen White também profetiza, que tinha um anjo que passava as mensagens. Uhum. Mas aí é particular, entendeu? Aí é particular. É uma coisa individual de cada um, entendeu? Mas eu estou falando, mas eu não estou falando que o anjo, eu estou falando prioritariamente dentro de um caso do anjo aparecer para você de forma material e passar para você uma nova. Isso. Entendeu? Porque essa era a preocupação de Paulo. Essa isso. E, isso, porque a preocupação da igreja primitiva, mesmo de Paulo, era o seguinte: se ele pregasse o evangelho e depois viesse um anjo, e pregasse um outro evangelho além do que eles já tinham anunciado, ensinado, mostrado, Paulo disse que essas pessoas sejam anátema, ou seja, que os anjos sejam anátema. Então, de tal assim a importância da questão, não é fácil estudar essa questão dos anjos que são espirituais, ao mesmo tempo são seres que podem adquirir corpos. Não é fácil, porque eu tenho que tomar muito cuidado para algum tipo de revelações, porque se eu digo que foi um anjo que desceu para mim e disse assim, os anjos apareceu para mim, eu sou de algumas épocas da igreja onde eu pertenço, e para a pessoa valorizar aquilo que ela recebeu, ela dizia, um anjo apareceu para mim e disse, o cabelo tem que ser assim, a barba tem que ser assim, um exemplo, o cabelo tem que cortar aqui, o anjo apareceu para mim e disse que a metade das pessoas vai acontecer assim, entende? Então, esse tipo de mensagens de algo que já está escrito, de algo que já está revelado, tem que ter uma preocupação, um funil muito grande para a gente não ser enganado pelos falsos anjos que nós vamos tratar nas aulas futuras, que são os demônios, etc., e Satanás, que são imita do mesmo jeito, faz do mesmo jeito, e nós vamos tratar. Mas primeiro eu preciso ter consciência se o anjo descer aqui agora, se o anjo descer aqui se manifestar, como é que eu vou entender? Como é que eu vou entender? É resplandecente? É loiro? É escuro? É olhos azuis? É olhos pretos? Qual é o tipo de cabelo que é? Como que é? Como que seria para cada etnia, para cada nação? E como que o anjo se materializava? Não tenho dúvida, se ele fosse materializar, ele se materializa na cultura de cada país, do local. Não tem uma figura específica, porque ele vai se materializar conforme a cultura. Agora, eu já passo. A nossa imagem está na minha mente de anjo, por exemplo, Irmanice, na minha mente que está de anjo, assim, cinematográfica, me entenderam? É diferente do que eu leio. É diferente da angiologia, do estudo dos anjos. Muito, assim, é um paradoxo distante de tudo que criaram essa mitologia. Uma mitologia que faz com que os anjos são seres, assim, angelicais, aquela coisa toda,
sabe, que merecem até serem adorados. Ao ponto que, no discorrer dessas aulas, nós iremos tratar isso e, de uma forma tranquila, podermos tratar essa questão espiritual dos anjos e a materialização. Então, são seres espirituais, mas não são anjos caídos. São espirituais, mas na hora de agirem, eles podem se materializar. E aí nós vamos ler textos aqui para mostrar isso, para refutar. Sabe por quê, irmãs? O que acontece? Nós criamos essa cultura e não dá para hoje tivemos uma época difícil da valorização, da supervalorização dos anjos, mas não dentro da Bíblia. Imagina eu dizer que o anjo está aqui, se ele vir aqui, por que eu tenho, por exemplo, nós somos batizados pentecostal. Quando o pessoal dizia que o anjo está aqui, o que era que as pessoas faziam? Choravam, davam glória a Deus. É como se a presença de Deus fosse maior por causa da presença do anjo. E o Espírito Santo que habita em mim, que o Espírito Santo é Deus, o Espírito Santo dentro de uma hierarquia é maior que o anjo, um exemplo, tá? Então, o Criador dele. Então, eu estou adorando, glorificando a Deus por ele, e o Deus Santo, que é o Espírito Santo, que está dentro de mim, eu adoro mais ele. Pode falar, fica à vontade. Muito para mim, eu acho que então tudo que diz, eu sou anjo, tá, meu irmão, você é anjo, não está com quadrado. Mas mas a forma que você pensa é a forma que Paulo ensinava, exatamente para que as pessoas não dessem ênfase a esses ensinos demoníacos, porque a angiolatria sempre operou por causa das manifestações. Os anjos agiram muito na igreja primitiva. Agiam, então, automaticamente, ao ponto que depois que os apóstolos morreram, uma das coisas que mais foi ensinado com o advento da igreja do catolicismo foi sobre anjos. Ao ponto de colocar o anjo num altar semelhante ou igual à divindade. Tanta coisa, para N coisas, para falar isso é igreja, em tudo. Então, as obras acima de qualquer coisa. Eu já estou orando, fulano, eu já estou. Eu vou, sabe, lá, pegar até minhas coisas. Eu fiz. Sim. Tá? E glória a Deus, bateu, eu precisava do celular, mas bateu, tivesse uma ordem para se ter a Bíblia diária, tanto vai dar, no caso ele já dá o seu. Sim. Ele já tira, aí chega na igreja também, aí ao invés de ele trazer a Bíblia, beijar é bom pra gente, aí ele não faz nada de casa, aí ele não traz a Bíblia na hora que vai, até ele abriu, ele já viu os outros cultos, ele já viu tantas coisas. Que tirou a atenção. Que tirou a atenção dele, mas do outro. Entendi. Então, eu acho que depois veio, não tem necessidade de ter anjo toda hora do anjo, não, porque é uma séria santa, você não é séria e santo de qualquer maneira, de jeito esse. Entendi, mas tá coerente, não está fora dentro das escrituras. Você já fez um resumo assim geral. Pode falar. É o que eu acabei na introdução, assim, os anjos não entram, os anjos bons não entram em pessoas. Demônios entram. É que nós vamos. Entendi. Sim. Isso aí está na materialização. Se for para fazer, esse caso específico não seria Deus, né? Que ele não ia imitar outra pessoa. Isso aí estaria mais relacionado aos demônios, da imitação. Não, os demônios não se materializam. Eles usam, eles incorporam. Não. Dentro da espiritualidade bíblica, tá? Dentro da espiritualidade bíblica, o que é ensinado bíblico é o seguinte: os anjos são espirituais, mas eles são limitados. Essa limitação está relacionada a ordens divinas. E, ao mesmo tempo, são superpoderosos quando recebem o poder para delegar. Então, automaticamente, eles podem fazer qualquer coisa, que nós vamos mostrar aqui, com ordens. Agora, na questão dos demônios, já é um outro assunto. Os demônios agem de uma forma que tem um certo poder, sim. Nós vamos mostrar nas escrituras a bagaceira, como diz o nordestino, a atuação deles na vida das pessoas, fazendo as pessoas fazerem o que eles querem que seja feito. Então, nós vamos ver como que essa guerra, na realidade, os anjos do bem, os anjos do bem e os anjos do mal. Sim. É o que eu falei para você, os demônios. Nesse caso aí de aparecer, de demonstrar, inclusive nós vamos até mostrar depois, quando nós formos mostrar que Samuel e a feiticeira, nós vamos tratar aquele assunto, porque esse é o final.
A gente vai mexer nesse negócio só no final, sobre feitiçaria, etc, essas coisas. E vamos mostrar por que ele se apareceu a imagem de Samuel ali. Pode falar. É menos, eu comentei. Exatamente. Hoje nós não teríamos como, só se eles dissessem. Talvez você e eu hospedamos, ou falamos, ou fomos ajudados por um e nunca mais vimos. Por exemplo, meu carro quebrou uma vez num lugar, veio uma pessoa, socorreu e nunca mais me ajudou. Depois ligou, veio o transporte, me levou até a cidade, arrumou o carro e a pessoa desapareceu. Pagou, estava tudo pago, estava tudo ok. Na região do Rio de Janeiro, há uns 24 anos atrás. O que é isso? Tem coisas que, sabe, são manifestações. Se eu não ver, eu posso ver a ação. Como, imagina um carro na minha frente, um ônibus na minha frente. Eu fechar os olhos e morri, e o ônibus sair de um lugar para outro. As mãos dos anjos. São anjos agindo ao nosso favor. Então, se eu não vê-lo, a questão da materialização, eu posso entender o livramento que eu tive, físico. O físico, não, como é que aqui tudo caiu? É igual agora, eu estava vindo para cá, caiu foi que até mandei para a senhora, caiu o teto de uma loja do grupo que eu trabalhei, caiu o teto, gente. Aí tinha um rapaz falando assim, eu tirei o dinheiro do banco e saí, quando eu fiz isso que estava saindo o teto, caiu assim. Sabe de coisas que acontecem? E pessoas que o teto caiu e parece que não morreu ninguém, não sei, só vou ver, está passando na TV, entendeu? Tem vários amigos que trabalham lá. Então, existem livramentos que nós temos, até numa mesa de cirurgia, que só Deus, que são anjos. Então, aí entra a questão espiritual com a materialização, que aí, meu amigo, só Deus para dar essa explicação. Sim, aí que está Deus. Eu não sei se eu já falei com vocês, eu estava numa reunião em Sorocaba, e pediram esses papelzinhos que vem sempre na igreja, fulano orar por... Às vezes ninguém dá nada por aquilo. Ora pulando, para que orando na igreja? Tem uns até já vi gente, mas para que ver um papelzinho? Ora fulano, vai participar da cirurgia, vai participar igual a senhora participou, nós fizemos aqui, oramos, a igreja ora. Tem um poder muito grande o efeito da oração no mundo espiritual. Eu lembro lá, nós estávamos no culto, só começou a aula. Então, sério, essa aula não é Aí ela olhou bem perto do médico e falou isso. Tomo posse desse anjo trabalhando. Mas ela falou, não. Sim. E eu disse que ela falou, anjo, e quando ele larga, e faz mesmo. É esse espiritual, esses milagres espirituais, que nós não sabemos. Agora, por exemplo, isso aí é para se contar, né? Coisa para se contar. Sabe o que aconteceu? A igreja orou, antes de terminar o culto, ia amputar a perna, entre amputar ou não amputar. Qual foi a notícia depois da oração? E no final, não amputaram. Então tem coisas que só Deus. Aí entra a questão do sobrenatural no espiritual. Então, existe coisas que dá para você ver que o que acontecia com a igreja primitiva ainda acontece hoje. Se eu não enxergar visivelmente, mas as manifestações de proteção, se ele abrisse os nossos olhos. Nós vamos ver aqui, imagina, naquela época, quando Eliseu o menino estava explicando o menino estava preocupado que o exército estava atacando, e falou assim, olha, o Senhor também, ele falou, o Senhor abre os olhos dele para ele ver o exército de cavaleiros. Aí o Senhor abriu os olhos e ele viu. Porque viu o exército de cavalos de fogo, de carruagens de fogo. Nós vamos falar sobre isso mais na frente. E abriu os olhos e eles viram. Mas é aquelas coisas. Mas é o que está aqui. O que pesa para nós é quando nós, as pregações pentecostais, induz o povo a uma idolatria angelical. Colocar o anjo acima sem ter o conceito de qual é a atuação. Entendeu? Nós temos que tomar muito cuidado. Não existe assim uma regra bíblica para cantar como, por exemplo, aquele hino, tem anjos voando. Tem anjos voando nesse lugar, subindo e descendo para lá e para cá. Temos que tomar muito cuidado, porque a atuação atua para a glória de Deus, mas eu não tenho que dar glória ao anjo, tenho que dar glória ao Senhor. Então é uma doutrina que nós temos que tomar muito cuidado com essa questão. Bom, dando continuidade, mais alguma pergunta?
Bom, C. Os anjos são seres pessoais. Opa! Isto, dando continuidade, são seres pessoais. Isto devido ao uso de nomes pessoais. Então, são seres pessoais. Isso por causa do uso de nomes, como Miguel, em Judas